Beleza. Obrigado, cara. Primeiramente, eu que agradeço aí a oportunidade. Eu acho que a gente tem que sempre trazer conhecimento aí, ainda mais agora PHP 8, novidades, né? Então, parabéns também vocês aí por toda a organização, pelo evento todo aí. Fico bem feliz em fazer parte disso aí. Queria agradecer, então, a vocês pelo convite, pela oportunidade, agradecer a galera que está aí investindo em conhecimento, correndo atrás e dando bastante oportunidade aí, chance ao PHP. A gente vai falar bastante sobre hoje aí, beleza? Vou deixar o chat aqui, galera. Às vezes eu não olho o chat, mas eu acho que... Eu não sei se a galera tá abrindo o microfone para falar alguma coisa, mas eu vou tentar ficar olhando aqui no chat, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa mais pontual, queira me parar para perguntar alguma coisinha rápida, fiquem tranquilos, ou a gente vai ter um espaço ali para perguntas, né? Então fiquem tranquilos quanto a isso também. Ao final, vou ficar acho que mais ou menos uns 10 minutinhos para vocês perguntarem também, beleza? Bom, quem não me conhece, meu nome é Leonardo Tumadian. Falar um pouquinho sobre mim aqui, deixa eu passar, vamos ver, peraí, opa, aí. Se tiver muito difícil de ver alguma coisa assim, depois eu vou disponibilizar para vocês os slides, então qualquer coisa que ficou ali ruim de enxergar, alguma coisa assim, vocês vão conseguir ver depois ali, e eu posto para vocês. Eu ainda não coloquei, eu costumo usar o SlideShare, eu ainda não postei lá no SlideShare, tá? Coisa de correria, arrumando o slide de última hora, vendo se não tem nenhum erro. Se tiver algum erro, me desculpem, a gente na correria acaba esquecendo de revisar algumas coisas, mas fiquem à vontade de me pontuar qualquer coisa também que vocês acharem aí. Legal, quem sou eu então, galera? Essa frase aí, né? Não sei quem eu sou, mas sei o que eu quero ser, né? Bom, trabalho com PHP desde 2009, especialista PHP na empresa atual que estou trabalhando, chama Hero Spark. A gente está com um projeto de streaming, coisa bem diferente do que eu já trabalhei na carreira. Até então a gente trabalhava muito com servidor web, requisições e tudo mais. Agora estou trabalhando com uma coisa mais focada em streaming, e é um projeto de streaming bem audacioso aí, que está fazendo basicamente um conceito meio de Netflix aí. No futuro a gente vai ter live stream, fazer coisa ao vivo e tal. É um projeto bem bacana e no futuro eu quero até mostrar para a galera. Então é PHP rodando aí, não é, né, coisas performáticas aí. Atuo como tech lead também, eu sou meio consultor de uma empresa chamada Multiverse Marketing, eu estava com eles full time, agora eu estou meio como um consultor mesmo. Professora, dou aula de PHP já há um bom tempo, há 7 anos, pós-graduado em engenharia web, palestrante, quando me convidam aí, e gamers nas horas vagas, né? Quando sobra aquele tempinho, a gente tenta colocar algum jogo, alguma coisa ali. Legal, quem quiser, eu tô mais ativo no LinkedIn, então eu posto bastante coisa ali no LinkedIn, tá? E tem um canal no YouTube que eu tô começando, chama DifferDev, se alguém quiser depois ir lá, tem algumas coisinhas de novidades, sempre vou tentar postar coisas do PHP, sempre para tentar aí melhorar a imagem do PHP, e a gente vai falar bastante disso hoje, acho que é uma grande... a gente tem bastante coisa para debater. Beleza? Deixa eu ver como é que tá aí. Beleza. Não sei o que. Qualquer coisa no chat aí, se for alguma coisa mais sobre o conteúdo, eu dou uma olhada. Beleza. E aí, galera, o PHP vai morrer? Ai, a gente escutou muito isso, né? Beleza. PHP 8 lançou aí, né? Então é claro que vai. Tudo morre nessa vida, né, galera? Nada é para sempre. E aí eu trago essa brincadeira aqui, né? Já experimentou aquela coisa? Já experimentou o PHP? Ó, a pessoa vai lá, pega o PHP, faz uma brincadeirinha ali, instala um WordPress, abre o fonte do WordPress, nada contra o WordPress, tá, galera? Mas, enfim, e acha que PHP é aquilo e xinga, né? Então, a brincadeira aqui é, quem já comeu comida coreana aqui? Primeira vez que eu comi comida coreana, eu fui com um coreano comer, então ele me avisou, ó, essa comida é apimentada, ele me deu as dicas, ele falou, olha, compra água, toma só água, não toma refri, essas coisas, porque é muito apimentada, a água vai tirar a ardência e tal, me deu toda a dica, me deu todo né, como operar com a comida. Eu comi, no primeiro momento eu falei, beleza. E aquela coisa, comida apimentada, né, galera, cheia de pimenta, mas a partir do momento que você vai comendo, que você vai entendendo, ou seja, você vai conhecendo o conceito de comer uma comida coreana, de entender que a pimenta, você vai se habituando à pimenta e de repente você consegue sentir o gosto da comida junto com a pimenta. Então, aos primeiros momentos você tem aquela coisa zoada, né? Então, assim,
Mesma coisa do PHP, você olha o primeiro momento e fala, meu, que horrível, né? Mas assim, você tem que conhecer, aprofundar, entender um pouquinho mais do que tem ali por trás e pegar um gosto, né? Então hoje é uma das comidas favoritas que eu tenho aí, e poderia ser se eu não tivesse dado mais chance, por exemplo, a essa comida, chama bibimbap, tá? Tem lá no Bom Retiro, quem quiser ir lá, tem os restaurantes lá, enfim. Quem quiser umas dicas aí, depois me procure, eu passo os nomes de restaurantes bacanas. E enfim, né? Se eu, a primeiro momento, falasse, meu, é horrível, cheio de pimenta, odeio. Legal. Então, para mim é ruim. Meu conceito ali do que é uma comida coreana é tipo comida horrível, cheia de pimenta, não vou comer. Mas a partir do momento que você vai conhecendo, a mesma coisa do PHP, a partir do momento que você vai se aprofundando, você vai vendo que não é o que falam, né? Não é aquela coisa, comida coreana é comida pimentada e horrível. O PHP é uma linguagem horrível, né? Beleza? Bom, o que é a proposta aqui dessa palestra aí hoje? Bom, basicamente, galera, o que eu queria deixar claro aqui é a gente vai falar do Roadrunner, tá? Que é uma ferramenta de servidor web que, enfim, vem para dar mais performance, mas o ponto agora não é para substituir, não vem para substituir, para brigar de frente, para ser a hype do momento. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com novas tecnologias. Nada aqui né? Eu não estou querendo provar para ninguém que vocês devem largar o Nginx e o FPM, por exemplo, ou o Apache, tá? Para ir para o Roadrunner. Mas a ideia é que novas ideias vão surgindo, ou seja, a gente precisa ir melhorando o PHP, novas necessidades vão vindo, e a gente começa a querer trabalhar de formas diferentes. Então, cada projeto tem a sua necessidade. Então, não é para, vou botar o Roadrunner no meu site, sabe? Às vezes você tem um sitezinho que é uma página web, você tem páginas ali e você não precisa de um servidor de alta performance super complexo, porque você só tem que entregar páginas, por exemplo, né? Então a gente tem conceitos de entrega de produto que não adianta você querer entregar ali você querer fazer um auto-scaling na AWS com uma série de projeto maravilhoso, com um API Gateway, não sei o que, e no final você está fazendo uma página de uma empresa que só tem informações, por exemplo, né? Tá fazendo o hot sitezinho de uma empresa. Então são coisas diferentes, né? Necessidades diferentes, beleza? E lembrando que não existe bala de prata, aquela clássico que a gente fala, né? Então toda tecnologia você vai ter ganho de um lado, você vai ter perda do outro. Eu ganho em performance. O que me traz de perda? Pela performance, para ganhar performance, a gente tem que cortar algumas vantagens ou algumas coisas que a gente tem no PHP ali. É o que a gente vai falar muito hoje, beleza? Vamos falar um pouquinho do como começou, né? Não sei vocês aí, mas eu sou da época lá que o Apache era o servidor principal do PHP. Aliás, para a gente ter um ambiente local de teste, a gente já tinha que instalar o Apache e o Apache HTTP, tá, galera? Porque o Apache agora é o grupo, né? Na época tinha poucos projetos, então a gente falava Apache, todo mundo sabia que era o HTTP Server. Hoje o grupo Apache tem uma série de projetos, então Apache HTTP Server Project, né? Que é o projeto mesmo HTTP Server. Na época era o famoso, para rodar PHP você rodava em Apache. Só que aí a gente começou a enxergar alguns problemas de performance, então tinha bastante. O primeiro problema era que o PHP era um módulo do Apache, né? O PHP, você tinha um Apache, o Apache fazia, ele é um servidor HTTP, ainda é, né, até hoje em dia, e a gente precisava instalar um módulo, né, para ele entender o PHP, e aí ele passava a entender o PHP nas páginas dele, né? E aí você tinha que ter aquele módulo, apontar para um binário do PHP, o binário do PHP executava quando tinha chamada PHP ali. Legal. O Nginx veio para revolucionar um pouco essa ideia, né? Porque a gente tinha era uma ideia meio que o Apache sempre passava para o PHP olhar o que tinha dentro do arquivo ali, né? E isso tinha muito problema de a página carregava, passava para o PHP voltava, olha, não tenho nada para executar, ou se tinha, ele executava e devolvia, e aí isso é devolvido para o usuário, né? O Nginx já veio com um conceito, depois, obviamente, veio o PHP FPM com o conceito de você ter o PHP como como se fosse uma espécie de um serviço ali, que ele está ali de pé, e aí você se comunica via FastCGI, né? Não sei se vocês lembram, a gente conversava ali, a comunicação PHP, a gente vai dar uma olhada mais ou menos como funciona isso, e o Nginx veio com o conceito de trabalhar com workers, com o conceito de proxy reverso, né? Que ele pegava e, ao invés dele acionar o PHP a toda a requisição, a todo o arquivo estático, ele passava a não
mandar para o PHP, né? Não precisar do PHP. Se tinha um arquivo ali CSS, por exemplo, você não precisava mandar para o PHP um CSS, porque você sabe que ali dentro não tem código PHP, né? Então, veio aquelas conceitos de proxy pass, né? A gente passava, vem até hoje o pessoal usa o conceito de proxy pass no Nginx, né? Vem a request, você pega, opa, é PHP, precisa de PHP, tem ponto PHP? Não tem. Então, nem vai para o FPM, né? Nem vou passar para o PHP fazer a interpretação do que tem que interpretar, devolve para o usuário o arquivo estático e uma série de estratégias para conseguir ganhar desempenho. Isso foi uma revolução, né? O Nginx hoje é praticamente o servidor oficial do PHP. Não vou dizer que ele pode ser mais performático que o Apache, tudo vai depender de quem manipula, né, de quem está lidando com o Apache ali. Tem como deixar o Apache ultra performático, até mais performático em Nginx. Hoje em dia o Apache também já conversa NPM, você consegue fazer todo já essa interação. Obviamente o Apache você tem um projeto muito mais robusto, muito mais gordo ali, né? Então ele tem uma série de módulos que você pode trabalhar, enquanto que o Nginx é mais ripado, mais fechado ali, você vai habilitando ele aos poucos, de acordo com a sua necessidade também, né? Por isso o ganho de ser mais leve e tudo mais. Enfim, Zend Server, né? Também é um cara lá da Zend. Hoje em dia ele já está mais, se não me engano, ele já tem um community, mas na época, um grande tempo atrás, aí ele era pago, tinha um custo. Isso acho que caiu um pouco a popularidade, porém também é um ferramental fantástico para in-company. Eu acho que é uma coisa interessante, empresas que investem e querem ter empresas por trás ajudando ali, uma empresa para te dar um respaldo melhor. Então a Zend, você pode contratar lá o Zend Server, ou usar o Zend Community. Ainda eu não fiz muitos experimentos com o Zend Community. Eu lembro que uma época eles abriram, eu fiz uns testes, achei bem legal, tem painel de gerenciamento, uma série de coisas interessantes que a gente não encontra em Apache Nginx, a gente sempre tem que ter um terceiro para isso. O Zend Server vem com um ferramental gigantesco ali, né? Mas eu não vi muito os benchmarkings com o Zend Server, então a galera cai mais no Apache pelo poder que ele tem, e enfim, você consegue fazer proxy pass para outras linguagens, né, hoje em dia é o que mais todo mundo está usando aí. Legal, galera, para isso, só para entender um pouco o que a gente tem de conversa, falei um pouquinho rapidinho, mas agora só para ter algo mais visual para vocês. Como que conversa, né? Como que é feita uma conversa? Eu sei que isso aqui vocês devem estar, nossa, meu, eu tô saco cheio de ver isso, enfim, mas é só para a gente entender, por exemplo, por que o Nginx é muito rápido, muito performático, só que a gente tem que entender uma problemática que hoje a gente já vê que o PHP tem, por exemplo, versus um Node, por exemplo, né? Um grande ponto é, quando você tem lá essa conversa request, quando é feito um request, né, do seu navegador para o seu web server, vai cair ali no Nginx. Como eu falei para vocês, o Nginx pode ser que ele devolva um arquivo já estático, se não precisa do PHP. Se precisa, ele manda lá para o FPM, do conceito que eu falei para vocês, do proxy reverso, né? Então é mandado para o FPM devolve para o Nginx devolve para o browser do cliente. Esse vai e vem aí é o que é o chamado proxy reverso. É uma técnica bem interessante. Só que qual que é o problema aí, né? Na verdade, não é nenhum problema, mas o que a gente tem nesse conceito do Nginx conversando com o FPM e o FPM devolvendo para o Nginx? Isso faz uma coisa, talvez todos vocês já devem saber, obviamente, quem é programador há muito tempo, talvez já se atentou muito a isso, né? O que a gente tem quando... aliás, aqui eu ainda nem falei, mas indo ao que está aqui embaixo, ó, a gente tem request, execução, resposta, fim da execução. Mas aí a gente tem um ponto, né, que toda request ela acontece, ou seja, o PHP faz todo o... Vamos olhar aqui, ó, faz todo o boot da linguagem, então refeito tudo, né? Você não tem o PHP, o seu script parado, né? Seu script ele começa toda vez que tem um request, seu script vai fazer, por exemplo, o boot da linguagem, vai fazer os parsers dos globals, vai ver, vai colocar lá no get, post, put, a informação que tem ali. Aí a gente entra no framework boot, então se você está trabalhando com Laravel, ou se você está trabalhando com qualquer outro framework de mercado, Symfony, seja lá qual for, como é uma request nova, tudo é zerado, tudo é recarregado, né, de acordo com a demanda. Então o framework precisa carregar novamente, o framework precisa carregar suas dependências de acordo com a necessidade. A gente tem o autoload, que é fantástico, mas a gente tem ainda isso sendo colocado em memória. Depois a gente tem o load das globals, então você vai passar globals para o seu framework, você vai ter o load das rotas, obviamente dá para fazer cache disso, mas
vai acontecer isso em algum momento. Você tem os handles dos routes, né? Então, tipo, qual é a rota que eu preciso executar o meu controller, certo? E aí sim você tem a execução do seu código, ou seja, a execução do seu controller, as ações que você vai fazer de acordo com aquela rota, de acordo com os dados que entraram, com a informação que você tem que executar, e aí depois você tem o load da response, em algum momento você vai ter que carregar alguma lib, enfim, um template engine, o que for, vai mandar para ele fazer o render, montar o HTML, e aqui às vezes a gente tem processamento também, né, e devolver esse cara na response. Beleza. Qual o problema disso, né? O problema é que todo request é feito isso, né? Então, todo request, o Nginx recebe, o Nginx vê se é PHP, o Nginx repassa para o PHP faz todo o setup dele. Obviamente, o FPM ajuda em deixar algumas coisas já pré-carregadas, tá? Como, por exemplo, extensões, coisas que são estáticas da própria linguagem. Obviamente, ele não vai ficar fazendo reload desnecessário, mas tem coisas que precisa, como, por exemplo, o parseamento de globals e tudo mais. Pegar o que está vindo do input do usuário, né? Então, toda essa informação ela vai ter que ser carregada. Obviamente, aí você tem o boot da própria linguagem, porque ela vai ter que inicializar, né? Você está pedindo uma execução do FPM, que ele vai começar a fazer a execução. Aí você tem framework boot, e aí começa. Subiu tudo, executou, terminou, morreu, matou tudo. Isso é muito bom para o Garbage Collector, por exemplo. Isso é muito bom para que a gente faça uma execução, chega lá no final, se eu esqueci alguma coisa aberta, esqueci uma conexão com o database, esqueci alguma coisa ali, vai morrer, porque a gente sabe que o request nasce, executa e morre. Legal. Só que quando a gente quer performance, isso é ruim, né? Porque você está fazendo o loading desnecessário, né? E se a gente pudesse fazer só isso aqui executar, quando a gente recebe um request. Então, olha só que interessante. Eu recebo um input, verifico qual rota que atende a esse input, né, o RI, por exemplo, faço a ação, a execução de controller, e devolvo a operação que tem que ser feita. Observem que aqui, ó, eu mudei uma coisa aqui, ó, o load response, vou ver se eu pego aqui um pointerzinho, ó, o load response aqui, ó, ele pode já estar carregado também. Então eu consigo deixar, por exemplo, a ideia, né, de conseguir fazer isso é deixar certas classes ou componentes do framework já carregado e deixar esses caras parados. Eu só fico esperando um request, um input, executo e devolvo a ação, tá? Então essa é a brincadeira de ganhar mais performance. Por quê? Os loading, por exemplo, load do Bootstrap, perdão, do Bootstrap do framework, digamos assim, né? O framework boot, o load dependencies, tudo isso que o framework precisa já está carregado, porque é o que ele precisa, então já está em memória, né? Até as rotas. Você não vai em isso, claro, obviamente, isso aqui está sendo visado para produção, né, galera? Ao carregar as rotas, você já tem o seu combo de rotas ali. Ah, fiz deploy. Ah, não, mas aí tem como restartar isso aqui, né? Você pega e faz o restart desses caras para que ele faça o primeiro load mais lento ser carregado, e o que tem que ficar carregado fica carregado, e a gente só fica recebendo input e devolvendo output, input e devolvendo output. Isso aqui não é novo, não é genial, tá, galera? Isso aqui já existe há um tempo, tem uma galera já fazendo isso, tá? Antes de chegar em como fazer isso, como que a galera tá fazendo isso, observem que o PHP já está tentando lidar com essas problemáticas, digamos assim, já está vindo com soluções para isso, só que depende muito de quem está implementando, ainda é cedo, né? A gente vai começar a ver os frameworks implementando, como, por exemplo, o preloading. O preloading entrou no 7.4, beleza? O preloading, ele é uma funcionalidade atrelada junto ao OP-Cache. Qual que é a ideia do preloading? É você deixar pré-carregadas essas classes que você não precisa, que você não quer que fique recarregando o tempo todo. Então, só que aí esse load é tipo um cache do OP-Cache, tá? Então, qual que é a ideia, basicamente? É você deixar
compilado esses arquivos específicos, só que isso traz problemas. Então, só para a gente entender o que seria isso, aqui, pelo PHP-INI, a gente tem que habilitar o OPCache, então vocês têm que estar com a extensão de OPCache. Se não tiver, galera, usem o OPCache, porque é o que deixa o PHP ainda mais rápido, então é bem legal ter. E aí tem um parâmetro aqui em cima, esse aqui que eu estou mostrando aqui, ele é um parâmetro que é colocado no php.ini. E ali você vai informar qual é o boot, ou qual é o arquivo que vai indicar para o preload quais arquivos ele deve deixar já pré-carregado para que não precise ficar, ou seja, já carregou o preload dele, ele fica já pré-carregado, no futuro, quando ele for chamado, o PHP já dispara a execução dele, não precisa fazer interpretação do que está ali dentro, porque ele já pré-cacheou esse cara, né? Isso lembra um pouco o conceito do JIT. O JIT ainda é uma evolução em cima desse cara aqui, com a parte mais de execução em runtime e tudo mais, que ele também gera uns OPCaches em cima de algum runtime que a gente fizer, obviamente com coisas mais voltadas a processamento, loops e tudo mais, né? Então, isso aqui tem um problema. Qual o problema, por exemplo? A galera começou a colocar esse cara no Laravel e começou a ter alguns problemas, porque o que acontece? O Laravel, você tem lá a pancada de libs que o Laravel usa, ou seja, o core do Laravel fantástico, ele vai estar tudo presente ali, mas o Laravel tem muito código dele ali que faz referência a componentes, a classes que ainda não foram instalados, ou seja, quando você vai usar, você tem que dar lá o composer require, puxar o cara para usar, né? Porque, obviamente, para quê, né? Trazer tudo que o framework usa de dependências externas, ou seja, você recebe tudo que o framework tem de base, né? O que ele tem de coisa mais extras, como, por exemplo, sei lá, coisa voltada à fila, alguma coisa voltada a processos, o ecossistema ao redor do Laravel, né? Você vai ter que fazer instalação. E no caso aqui, qual o primeiro problema que a galera estava tendo aqui com o preloading? É de como é que você vai carregar uma classe que não existe. Ela está ali referenciada, mas ela não foi instalada pelo Composer. Então, você tem que começar a fazer alguns turnaround para resolver isso. E, obviamente, isso só está resolvendo os loading de classes, né? Os loadings de componentes. Você ainda tem algumas coisas que vai dar mais trabalho. Mas é uma solução interessante que não mexe, por exemplo, na forma da qual você trabalha com PHP. Então, você consegue colocar em preload que você sabe que vai ficar estático. Outra coisa que aí entra no mesmo problema. O preload, ele precisa que você restarte o servidor, ele precisa de algumas coisas para poder fazer recarregamento, principalmente quando entra classes novas, projetos novos, componentes novos. Então, é alguma coisa a mais que vem ali, você tem que entrar lá no seu servidor, dar um restart, recarregar o FPM, por aí vai. Mas é uma ideia legal. Bacana. Isso veio ainda um pouquinho antes essas soluções a Preloading veio recentemente, né? Já tinha soluções de request em loop infinito que a gente fala, com libs como o React PHP, tá? E cuidado aqui, React PHP não é React, não tem nada a ver com React JavaScript. Essa lib aqui veio no conceito de deixar o PHP assíncrono, vem com uma série de formas de trabalhar com PHP, você tem socket aqui para conversar com o servidor, e aí a galera tem o React PHP, lá eles têm como você montar um HTTP server, tá? E usando do assincronismo que ele traz para o PHP. Então, por exemplo, a gente consegue, o que está acontecendo aqui, ele está usando o Soul, mas é a mesma coisa no React PHP vocês fariam também, obviamente escrito de forma diferente, o Soul é até mais simples. Basicamente, o que o código está fazendo aqui? Subir num servidor, numa porta específica, e aí ele coloca o evento. Como ele é assíncrono, né, a gente consegue colocar um listener ali de on request. Quando acontecer um request, a gente executa recebendo request response, e aí você dá um response end e devolve o resultado final para o usuário, né? E isso fica de pé, né? Então, isso fica executando. O que tem aqui dentro implicitamente é um loop infinito que ele fica esperando. Quando tiver request, então ele fica no listener ali. Recebeu um request, ele executa o que tem aqui dentro. Então isso é legal por quê? Porque você não está explodindo o seu processador, tá? Então não é um loop infinito que fica toda hora processando. Ele está, na verdade, em hold, ele fica em uma programação que a gente chama de reativa, né? Então ela está ali parada, esperando
A partir do momento que houve um request no servidor, ele responde. Então a gente consegue colocar no boundary, né, ou seja, fora das barreiras ali, ou fora do loop infinito, a gente pode carregar libs globalmente. Né? O que não é uma boa ideia, mas a ideia é, tipo, o que é único e nunca vai mudar na minha aplicação, eu posso carregar assim, como sendo global, né? Não vai carregar, né, enfim, coisas que são mutáveis aí, né? Então, o conceito de mutabilidade entra forte aqui. Você não vai fazer mutabilidade principalmente em variáveis globais, porque senão você gera leak de memória, vai estourando, vai subindo a memória, como é que você vai controlar quantos elementos tem, enfim, né? Então, o conceito aqui é que você consegue, por fora você tem um request, esse on request ele é rodado a cada request que executar. Então, aqui dentro você deixa o que tem que ser executado em momentos que faz ali a execução de parser de alguma rota, e o que você tem de aplicação, coisas estáticas ali, fixadas, todas as rotas da sua aplicação precisa ficar carregando toda hora? Não, você joga ela ali. Agora, tudo bem, o handler que vai descobrir qual rota que vai jogar ali a execução da sua função, beleza, esse cara tem que ficar em algum momento aqui dentro para ele pegar a rota, descobrir e mandar para o método certo, né? Então, essa é uma ideia. O Swole foi um cara que está sendo bem famoso. Hoje em dia a galera está falando do Swole trabalhando junto com o Metzel. Teve acho que até um curso de Metzel aí, ontem, se eu não me engano, ou anteontem. Quem fez, dá para implementar com o Swole e é uma solução bem interessante. Tá? Só que olha como é simples, né? Então se a gente parar para pensar aqui, legal, esse cara, como é que eu executo esse cara? Eu vou executar ele no Nginx? Não, você não vai executar ele no Nginx. Você vai ter que executar esse cara num CLI. Por que você vai ter que executar esse cara num CLI? Porque ele é um infinite looping. Então eu preciso rodar esse cara via CLI, via linha de comando, para ele ficar lá parado. Opa, tô aqui, estão esperando receber o request. Beleza. É muito bonito, assim, na brincadeira, mas se a gente parar para pensar, não é tão bonito assim, né? Porque você tá com um cara ali em CLI, e eu já vou responder quem perguntou, não tinha visto ali no chat. Então, assim, você vai ter esse cara rodando em CLI, se acontecer alguma exception aqui dentro, alguma coisa que tá em runtime ali, tá executando, estourou, se você não tiver tratado muito bem isso e não voltar o loop, ele derruba. Ou seja, temos já algumas coisas que podem dar problema. Por exemplo, se eu colocar isso em produção, tá muito bonito o local, colocou em produção, você não vai colocar esse cara num container rodando um PHP ali sem gerenciar o que está acontecendo. Você vai estar com um cara rodando, ele vai estar ali. Se ele estourar a memória, na verdade ele vai comer a memória toda do servidor, se tiver leak de memória, se tiver algum loop ali que está injetando numa array, caiu em loop infinito e ficou. Por quê? Porque isso aqui é loop infinito, isso aqui não é PHP executando e dropando, né? Então o PHP tem uma série de proteções para quando vocês sabem, né, de memória, estourou, chegou a um limite, dá para você derrubar e fazer algumas coisinhas com o PHP, obviamente isso voltado ao PHP, mas não resolve o problema. Você não está monitorando a sua memória, você não está monitorando. E outra, derrubou. Quem que vai subir novamente? Né? Você está com CLI ali. Se ele for matar ele ali, ferrou. Então aí você tem que pôr coisas por trás, como supervisor, para ficar cuidando do seu CLI que está rodando, enfim. Uma série de problemas que traz um loop infinito. Porque do jeito que está aqui, está muito cru. Está muito a nível zero, né? E obviamente essas ferramentas elas vieram no conceito de trabalhar assíncrono. Então eles te dão esse poder assíncrono, vocês conseguem criar um mini servidorzinho para certas coisas, isso aqui é fantástico. Isso aqui pode resolver muita coisa, mas, por exemplo, criar um servidor com um Swole em produção é uma coisa que vai ter que ter vai ter que tomar bastante cuidado, vai ter que cuidar de várias coisas. Beleza? Então, problemas aí, difícil de monitorar, você não tem... Como é que você vai monitorar uma lib em PHP que está em CLI? A não ser que você fique colocando ali uma série de triggerzinhos que você vai disparando para fora, mesmo assim, vai estar em loop infinito. Você não vai ficar dando de microsegundos disparando, por exemplo, lá no seu New Relic, a atividade do servidor. Então você vai ter que pegar e ficar olhando de minutos em minutos disparar, então já é um problema, vai ter que fazer na mão, vai ter que fazer código para isso. Gerenciamento de memória que eu falei, então se tiver estouro de memória, ela vai subindo, vai comendo memória. Vai chegar uma hora que vai comer a memória do servidor todo. O servidor dropa o seu
PC, né? Dropa o seu servidor que está ali, né? Então, não vai ter nada que vai falar. Obviamente, você consegue colocar via Linux ali, algum cara que fica monitorando e tudo mais, mas é uma lib a mais que você tem que trabalhar, é uma configuração a mais que você vai ter que fazer. E se tiver alta de memória, dropa tudo. Eu já vi máquina rodando ali, estourou a memória. Eu já vi 15 GB sendo comida ali. 15 GB de memória, o que aconteceu com o servidor? Reboot, desliga tudo, Brum cai, restarta, e aí depende da nuvem, restarta em 2, 3 minutos, ou às vezes, né, se acontecer o que aconteceu com a AWS esses dias aí, não volta, né, e aí você fica feliz da vida, certo? Então, acontece, né? I/O sem padrão. I/O sem padrão que eu tô dizendo esses request response que eles mandam ali é da cabeça da galera. Por exemplo, o Swole faz o request response do jeito deles. O React faz o request response do jeito deles. E aí o que acontece? Você não muda de um para o outro se você precisar. Tá? Ah, vale lembrar uma coisa, que eu vou falar aqui agora. O React PHP, você não precisa instalar ele como extensão. Você pode instalar ele como uma lib mesmo. Embora você precise de extensões do PHP, como socket, enfim. Qual o problema? Você tem que instalar a extensão. Por exemplo, o Soul é uma extensão do PHP. Enquanto ele não entrar no core, ou se entrar em algum dia, ou se a gente tiver alguma suporte a async, isso pode acontecer em breve. Acho que até antes do PHP 9, tá? Enquanto a gente não tem, ele é uma extensão, você tem que instalar. Qual o problema? O problema é atualização, é um problema. Né? Você tem atualização de linguagem que nem agora. Estão indo para o 8. Eu quero atualizar meu servidor, eu estava usando o Swole na versão antiga. Não sei ainda, não vi, tá, galera? Mas nesse meio fio aí de atualização, a galera do Swole vai ter que. Do Swole tem, aliás, tá a internet toda doida, né? Para atualizar suas libs para o PHP 8. Então acontece de você, de repente, tão prontamente, você não consegue atualizar seu PHP. Por quê? Porque você depende de uma extensão para rodar o seu servidor. Olha só que interessante. Você depende de uma extensão para executar um servidor PHP. Isso é um problema. Legal. Qual é a solução para isso? Roadrunner, tá? Não é a solução final, única, exclusiva para isso, mas Roadrunner é um servidor, tá? De alta performance voltado para rodar PHP, legal? Ele é a cara do Nginx nos conceitos até a primeira fase. Depois a gente vai falar de outras fases que ele tem ali de extras que a gente ganha usando ele. Mas a primeira coisa que ele tem ele é um load balancer. Então, ele vai balancear os seus requests e ele trabalha com o conceito de workers, mesmo conceito que dá para fazer no Nginx também, trabalhar com workers, mas ele também tem o conceito de workers, só que os workers estão trabalhando já em infinite loop. Então, esse é um ponto. Ele vai direcionar de acordo com os requests que vão chegando, ele vai distribuindo para os seus workers em PHP, que pode ser um arquivo só, mas ele distribui esses caras, tá? A gente vai falar um pouquinho mais de como tomar cuidado com os workers e tudo mais. Então ele faz essa distribuição, tá? Ele é um servidor mesmo, então você não tem ali que nem o Swole. Swole não, ele vai ter o servidor lá que você pode montar um servidor HTTP, vai. Só que ele não cuida de nada além do que entra, repassar para você e o que você quer devolver. Só. No caso do Roadrunner, ele vai ter uma série de coisas aqui, ele dá suporte, a gente vai falar um pouquinho mais, não vou me empolgar aqui, já sair falando, mas a grande questão aqui do Roadrunner é load balancer, gerenciamento dos processos, então você consegue olhar e ver o que está de pé, o que não está por ele mesmo, você não precisa ficar olhando lá no seu system e olhando o que está de pé e tudo mais, tá? A empresa por trás é uma empresa chamada Spiral Scout, eles têm até um framework performático também bem bacana, mas é bem exótico. Esse servidor, então, vendo a premissa de potencializar o PHP, tem até me chamou muita atenção, eu conheci o Roadrunner pesquisando algumas coisas na internet, eu peguei um artigo, acho que eu dá até para mostrar para vocês aqui rapidinho, esse artigo aqui, ó, do próprio CEO da empresa, CTO, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ó, esse carinha aqui, ó, galera, eu não tenho certeza, eu acho que é russa a empresa, tá? Se não for, me desculpem, mas eu acho que, se eu não me engano, eu vi alguma coisa sobre ser russa, mas pode ser que eles atuam em vários lugares. Acho que, na verdade, eu tô viajando, mas beleza. Desculpem aí depois, é que acho que pelo nome do cara, Titov, enfim, é uma empresa de russos, e você sabe, né? Russo, Nikita Popov, esses caras todos aí, né? Beleza. Ele escreveu, achei muito legal esse artigo, ele virou e falou, o PHP nunca
né? Nunca foi feito para morrer. Então, a ideia dele é trazer mais performance para o PHP e mostrar, ó, olha o que dá para fazer com o PHP, né? Então, depois eu tenho o link lá no final da palestra e eu vou mandar para vocês depois a palestra para vocês baixarem, aí vocês conseguem acessar diretamente. Então, nesse artigo, ele está falando uma série de coisas e ele explica o processo da criação do Roadrunner. Mas uma coisa interessante ele pensou, cara, não vou usar o PHP para criar um servidor PHP, eu vou usar uma linguagem mais performática, em questão de nível baixa camada, você não vai comparar uma linguagem como Golang, por exemplo, que ela, no final, ela vira uma linguagem compilada, ela vira um binário ali, não tem nem como comparar, né, com o PHP, que é uma linguagem interpretada. Se comparar o PHP com outras linguagens interpretadas, fantástico. Vão brigar com Python, vão brigar com Node, e vão brigar, a briga é feia, é tudo por igual ali, depende muito de quem faz a configuração, entendeu? Esses caras que fazem benchmark aí, pega o PHP no padrão que tem, não habilita a OPCache, não habilita o JIT agora, não habilita nada, sai testando e fala, é mais rápido que o Node. Então, assim, tudo depende de como você aplica e como você encaixa as coisas ali, né? Então, o cara pega, por exemplo, um framework full stackzão, Symfony lá com milhões de coisas e compara com um Node rodando um web lá esqueci até o nome lá do web lá do Node lá também, enfim, né? E aí compara, vê que um é mais rápido que o outro, fala, pronto, aí o PHP é lento. Só que, né, galera, tem que saber, tem que estar justo a briga, né? Então, enfim, mas não é isso que importa, né, galera? Porque assim, não adianta o PHP ser muito rápido e seu database ser uma carroça, né? Não adianta você ter um Node lá que te entrega a 0.0001 milissegundos, sendo que a hora que você vai pingar num Oracle da vida, você vai fazer o seu I/O é lento. Não adianta, né? Então, também a briga, eu acho que nem deve ter briga. Beleza, voltando aqui. Então, os caras escreveram esse servidor em Golang, então isso já é uma coisa interessantíssima. Todo o poder do servidor, ele é Golang, obviamente quem processa é o PHP, então esse cara vai passar para o PHP, só que, isso que é uma coisa interessante, você pode escolher mesclar os dois caras, você pode ter binários ali em PHP, né, e você pode conversar, binário não, né, perdão, pessoal, binário em Go e PHP conversando com Go, né, então você consegue fazer essa conversa através do RPC por padrão, tá, com uma conversa RPC, conversando via TCP, a conversa é bem rápida, direta, um stream ali, então você tem bastante coisa interessante. Outra coisa, pronto para produção. Aqui eles estão falando o quê? É para prod, galera. Funciona em prod, eles já tem projeto rodando em prod. O projeto está desde 2018, open source, eles já rodavam o Roadrunner antes, então não é coisa de criança, é coisa de adulto mesmo, tá? E é isso. Pronto para produção, alta performance e não requer extensão. Claro que nós temos aí um aspas para ir, obviamente, né? Ou seja, para ele executar, ele não precisa de extensão porque ele é um cara binário fechado. Tá bom, o que tem ali de necessidade está ali fechado, é um bináriozão e entrega esse binário para vocês, isso o servidor. Agora, o PHP que você vai rodar, obviamente, dependendo da sua necessidade, você vai ter as suas extensões que você vai precisar utilizar isso no seu código que roda runtime ali, né? O seu código de execução de produção mesmo, mas o server não precisa, ou seja, se você tiver Golang, quiser fazer o build dele ali manual, você faz rapidinho, pum, fez o build, o binário tá ali, acabou. Você leva esse binário para um servidor lá na nuvem, tá lá, o binário vai rodar. Beleza? Claro que aí você tem que tomar alguns cuidados que a gente vai falar mais para frente. Então, o que tem de interessante agora sim a gente vai falar o que esse cara traz, além do escopo de loop infinito que ele tem, você ganha mais poder de execução ali, mas o que ele tem de legal, né? Primeira coisa, você consegue trabalhar com middleware, mas você joga um middleware no servidor, você não joga um middleware no PHP. Então olha que interessante que a galera da Spiral fez. Eles tem um artigo, se não me engano é naquele artigo mesmo, eu vou passar para vocês, ele fala que em um momento eles pegaram os requests que entravam de JWT, por exemplo, tiraram do PHP, eu não sei nem se eles tinham em PHP, na verdade, que ele estava falando que na verdade ele fala que eles colocaram no front do Roadrunner, ou seja, é um cara escrito em Golang, que valida, por exemplo, JWT, e esse cara não pinga nem no PHP se tiver, por exemplo, refuse. Então, é como se você colocasse uma execução em Golang antes de chegar na sua application. Para quê? Cara, para não tomar request desnecessário. Então, se você precisar que o cara esteja autenticado, outra coisa. O seu PHP aqui dentro nem precisa saber se está autenticado. Olha que fantástico.
Porque você tem um middleware ali na frente, uma execução, antes de chegar ali a request do input do usuário, você tem uma autenticação que já aconteceu, você sabe o que aconteceu. Então, isso começa a tirar também responsabilidades grudadas nos seus componentes, nas suas classes, nos seus frameworks, né? Então, você pode escrever um cara em Golang só para cuidar de autenticação e deixa ele lá na frente. E aí você está escrevendo em Go, só que você tem sua aplicação em PHP lá dentro, só cuidando do que entra, executa e devolve o que sai. Também pode colocar middleware na saída também, alguma tratativa de saída, de repente alguma limpeza ali de cross-site scripting, alguma coisa que vocês queiram de repente tratar. Beleza. Eu só não consigo ver o nome de vocês aqui, mas quem perguntou, eu não esqueci de você não, tá? Eu vou responder a sua questão ali daqui a pouco. Deixa eu só ver. Possibilidade conflito entre o PCache. Então, nem sei quem é que falou, se puder falar o nome aí. Já respondo agora que é rápido, né? Então, na verdade, não é que dá conflito. Para você ter o JIT rodando no PHP 8, você tem que habilitar o OPCache. Você não consegue habilitar o JIT sem o OPCache. É como o JIT faz parte, é como se fosse ele tem o just-in-time lá e ele usa o conceito do OPCache. Então, não seria possível ter o JIT sem o OPCache, por exemplo. Então, você precisa habilitar o OPCache para conseguir habilitar o JIT, tá? E uma outra coisa também, a gente vai falar aqui, mas galera que está fazendo benchmark, fazendo os testes, não esqueçam que tem que habilitar o OPCache CLI se você estiver rodando o PHP em linha de comando. Se você estiver rodando em língua web, você tem que habilitar o OPCache normal, porque é duas formas de trabalhar com o OPCache. Você tem o CLI e você tem o para rodar com FPM, tá? Então tomem cuidado com isso. Isso é um ponto-chave aqui para o Roadrunner, porque o Roadrunner, eu vou mostrar para vocês, mas ele executa o PHP, ou ele demanda para o PHP, ele delega ao PHP, né, o input, e aí o PHP executa e devolve para ele, e o PHP continua rodando esse cara lá. Quem me perguntou agora o último, eu vou responder isso mais para frente sobre o load balancer. A gente vai ver que não é bem, realmente não vai ter isso, porque eu vou falar um pouquinho mais para frente, galera, tá? Então vai responder a sua pergunta logo. Beleza, falei dos middlewares. Primeira coisa, o Roadrunner ele é PSR7 compliance, então ele vai te entregar a interface request response em PSR7. Então ele já tem um pré-parser dele ali, que só pega a informação do input, monta e te devolve o PSR7. Então, frameworks que trabalham com PSR7 estão em casa. Tanto Laravel quanto Symfony tem port, e a galera já colocou Laravel e Symfony para rodar em Roadrunner. Depois eu vou mostrar para vocês as listas de frameworks que dá para rodar dentro do Roadrunner também, tá? Então, essa conversa é via PSR7, tá? Então, isso é um ponto negativo, tá? E agora aqui é o seguinte, já respondendo ali a questão de vocês ali, vai ter que tratar toda essa parte via PSR7, ou seja, globais como post, get, put não, né? Post, get, session, esses caras aí a gente vai ter problema. Tá. Identificar pelos primeiros 3 números. Não, beleza. Legal. Quem me avisou aí, valeu o 251. Obrigado, 251. Então quer dizer, cada um tem o seu número aí. É tipo código de barra, dá para pôr assim na testa. É lido com... Beleza. Então, acho que respondi ali a questão do 189, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, no caso do load balancer dele, é só delegando a execução mesmo de acordo com os workers que estão sendo usados. Ou seja, eu tenho 2 workers rodando, um deles já está com a execução de pé. Na medida que vem um request, o outro devolve, tá? Obviamente eles são async, aí tem todo um conceito dele distribuindo as requests entre os workers, tá? Que seria quase o conceito dele passar pelas threads que vocês têm nos processadores, beleza? Se você tiver 24 threads de processamento, você consegue, não é o ideal subir 24 workers, mas subir ele pelo menos uns 20 workers é uma coisa interessante para ganhar performance ali. Mas aí você precisa ter aquele, né? Se estiver na nuvem, você precisa ter um PCzão caro ali, né? Tá? Vai botar uma porrada de unit CPU lá. Mas, enfim, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso depois.
Bom, aí ele tem um conceito de front-end agnostic. Então, é possível, além da PSR, você trabalhar com fila também. Então, você dizer, olha, aqui eu vou receber nesse worker fila. Eu vou receber um request de fila, por exemplo. E ele vai e processa, tá? Esse cara não vi exatamente como ele faz, porque normalmente a gente conhece a fila como ao contrário, né? A fila fica olhando, o worker fica olhando para a fila e executa. Eu acho que ele faz a mesma coisa. O PSR7 ele fica olhando o input e o output, assim que ele recebe o input, ele executa e devolve no output padrão. Então é no std.io que ele faz no standard I/O, input e output, né? Temos gRPC, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esses caras, alguma coisinha mais para frente ali. Métricas, então ele vem já portado para você plugar um Prometheus nele ali. Obviamente, não é todo mundo que usa Prometheus, aí depende muito do gosto. Tem gente que vai usar, eu gosto mais de New Relic, eu gosto mais de Tananã, eu gosto mais de uma série de ferramentas, mas ele vem com. Eu não sei se dá para trocar, se dá para chavear isso, eu não vi como é que faz, mas você pode colocar um Prometheus ali para estar monitorando os seus workers, entendendo o que está acontecendo, vendo como estão as memórias e tudo mais. Opa, valeu, 189. E aí, galera, TCP Unix Socket ele trabalha para conversar entre serviços internos, então você consegue. A galera que usa o Soul é o mesmo conceito. Você consegue abrir um socket e conversar, você consegue usar o Unix Socket para de repente conectar com MySQL, ou via TCP mesmo, né? Tá? Esse cara é legal, Workers Replacement. Então o que ele tem ali? Ele viu que tem um worker ali que morreu. Ele fala, cara, eu tenho que estar com 2 workers. Ele sobe um worker novo. Acabou. Ele mata o que tem ali, derruba a memória, o que está carregado em memória, e deixa esse cara ali. Tá? Então é bem interessante isso, porque aquela coisa, né? Você tem, eu quero 2 workers, aquele mesmo esquema que o load balancer faz mesmo, né? Então você tá com 2 caras ali, ele tá balanceando os load, e de repente um cara morreu, ele vai jogar só para um cara, e esse cara aqui ele vai levantar de novo. Isso é uma coisa interessante que a gente não tem, por exemplo, com um Soul ou com um React PHP, porque eles não cuidam dessas coisas. Não existe uma ferramenta inteligente para fazer esse gerenciamento, né? Então, que é o que eu falo do gerenciamento do ciclo de vida. Você pode também falar, olha, eu quero que os meus workers, depois de um tempo, eles se recarreguem. Isso é uma coisa legal, que é uma proteção para vocês fazerem do tipo, se alguém esqueceu ali por exemplo, uma array ali, ou uma execução, subiu alguma coisa em prod, executou, e aí tá dando gargalo, tá dando leak de memória, ele vai, a hora que ele chegar num time, a gente consegue configurar para ele, tipo, opa, dropa esse cara e sobe um novo e mantém ele parado lá. Então, o que acontece? Se a memória tá estourando, ele vai, limpa a memória e deixa a memória paradinha ali. Obviamente, se você tá com um problema, ele vai ficar dando pico, né? Ele vai subindo e derrubando, subindo e derrubando. Mas por que isso é interessante? Isso não derruba o seu servidor, por exemplo. Né? Então, se é uma rota específica que está gerando esse leak de memória, se você estiver usando o Prometheus para monitorar, dá para você usar o New Relic também, jogar lá o binário do New Relic, colocar a extensão do New Relic no PHP e ficar monitorando também, dá para fazer isso. E aí deu algum ruim, aconteceu alguma coisa, você consegue, você não está tendo, o seu servidor não está caindo, morrendo e desligando, e você está perdendo request ali, dando, enfim, 500 na cara dos seus usuários. Super rápido, então a galera fala que ele tem uma performance muito alta. Então você tem ali uma linguagem compilada fazendo toda a parte de comunicação do servidor HTTP, né? Ele tem HTTPS também, não falei, tá lá em cima. HTTP2 também suporte HTTP2, HTTPS, ele aceita aquele push do HTTP2, ele aceita string de HTTP2. Integração com frameworks, então a gente tem integração com frameworks, os maiores frameworks do mercado ele integra, tá? Slim, Symfony, Laravel, Java não. Java esquece. Java nem é framework, né? Linguagem, não. Tá? Então ele vai integrar com vários frameworks ali que vocês. O Zend, que agora não é mais Zend, é Lâminas, né? Então tem Lâminas, dá para integrar com o Metio, dá para integrar com uma série de frameworks ali. Principalmente os que são PSR7 fica mais performático, tá? E funciona no Windows. Uau! Fantástico, né? Então, vocês podem brincar e executar no Windows esse cara aqui. Eles falam que eles usam uns emuladores para fazer os sockets e tudo mais. Obviamente vai ser para teste, né? Para você não vai instalar um IIS lá e... Né? Beleza. Tinha até esquecido de falar do servidor IIS. Lá no começo tinha muito servidor PHP que rodava IIS. Hoje, graças a Deus, não existe mais. Tem uns legados aí que usa IIS até hoje, mas... Beleza, galera. É até as 4h30, né? Vamos correr um pouquinho aqui que dá tempo da gente ver
cobrir um pouquinho as coisas aqui. Deixa eu ver se eu não pulei nada, beleza, falei daqui, legal. Aí, como é que a gente faz para instalar esse cara aí? Então, basicamente, se vocês quiserem usar o Composer para instalar, uma coisa, se vocês forem rodar ele, vocês precisam ter a lib do Roadrunner rodando, instalada no seu set do Composer, porque ele faz a adaptação do input-output e do worker, então você precisa. O seu worker é como se fosse o index do seu framework, aquela porta de entrada do framework, você passa a passar ele para o worker. Já vou mostrar aqui um exemplo para a gente pegar. Só que isso é para a gente montar o worker, o que a gente escreve em PHP. O Roadrunner, uma vez que você instalou ele no seu projeto, você, quero fazer meu projeto aqui e rodar Roadrunner, beleza. Acho que tá faltando slide aqui, não tá não? Vê uma coisa. Tá, vou falar depois. Então, uma vez que você baixou o Roadrunner via Composer, você tem ali lá no vendor bin RR, você tem o get binary. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o download desse binário. O binário Go, que é o server, tá? O que eu indico vocês, eu apanhei pra caramba pra fazer ele funcionar assim, desse jeito, porque o binário tem que estar numa pasta de... eu recomendo colocar na user local bin do seu Linux lá, para ele ser um executável com mais permissão, porque aí eu ficava rodando ele dava problemas de permissão, uma série de coisas que estavam dando problema. Então você pega e move ele para sua pasta binária ali. Obviamente em Docker a gente pode automatizar isso aí. Eu tenho um container Docker, depois eu vou publicar para vocês darem uma olhada, dá para instalar o container e mandar rodar. E aí, para fazer essa instalação, como ele faz? Ele faz um download e tal, ele precisa dessas duas extensões no seu PHP, ou seja, seu PHP precisa ter o curl e precisa ter o zip. Senão ele não consegue baixar o binário do Go, tá? Isso é só para isso, tá? Não é que o servidor precisa desses dois caras aí, tá? O seu servidor não precisa. O seu servidor só precisa do binário, né? Na verdade, o binário roda sem extensão do PHP. O ponto é, para instalar para trazer ele para sua máquina local, o Roadrunner binário, você precisa rodar esse comando aqui, ó, tá? Que é o get binary ali. Você joga vendor bin get binary. Ele vai trazer um binário RR, tá? Normalmente é legal rodar isso aqui não vai rodar na pasta bin, senão ele vai dar conflito com dois binários, tá? Esse binário aqui que tá aqui, que vem, voltando aqui. Esse binário que vem aqui que já vem no Composer, ele é um binário só de instalação, tá? Que vem aqui no vendor bin RR. Eu vou mostrar ele para vocês depois, mas ele é só para fazer o download do binário do Roadrunner, beleza? Uma vez que vocês fizeram o download, joga ele na pasta do local bin lá uma pasta para ele ficar como se fosse público. Você põe RR, pronto, ele está público. Legal? Se você quiser fazer mais hardcore, mais na mão, sem usar a dependência do PHP, sem usar o PHP para baixar e nada mais, vocês conseguem clonar o projeto lá, tá? Obviamente tem que colocar na tag específica, né? Mas eu já clonei master aqui, vocês podem definir a tag, dá um Go mod download, obviamente tem que ter o CLI do Go instalado, né? Tá? Dá um Go mod download, depois make test para ver se deu tudo certo. E o cara já vai estar instalado no seu... Possivelmente você vai ter que depois colocar ele no global lá como binário, mas o binário já vai estar lá disponível, tá? Então, tendo o Go, você consegue compilar manualmente se quiser, não precisa de extensão nenhuma, né? Só precisa ter o Go mesmo e suas dependências ali, né? Por isso que ele usa esse Go mod download para ele baixar os módulos que o projeto precisa, fazer a compilação, fechou esse cara, ele é um binário que você pode deixar ele ali, né? Você vai deixar ele na sua linha de comando. Obviamente, isso em servidor, né? Se você quiser deixar ele no servidor, aí eu aconselho usar o PHP, que é mais prático. Você vai ter o seu PHP lá também, seu PHP já vai estar configurado, já vai ter os módulos. É meio difícil não encontrar os módulos curl e o zip no PHP, mas tomar cuidado com isso. Beleza, galera. Tem um arquivo, e aí é onde entra bem parecido com o Nginx. Você tem um arquivo de configuração que pode ser tanto JSON ou YAML. O pessoal usa mais o YAML, que é um .rr.yaml. Então é nele onde você vai setar, na hora de subir o seu servidor, as configurações que você quer ter no seu servidor. Então tem uma porrada de configuração. Deixa eu ver se eu mostro para vocês esse cara rapidinho. Ó, lá na doc do Roadrunner mesmo. Ó. Então esse é o site do Roadrunner. A gente tem features aqui. Perdão, documentation aqui, ó. Ele tem a parte de configuration. Obviamente vocês não precisam colocar todas essas configurações, porque o que está aqui, muitas das configurações você não coloca, ela não ativa, né? Então,
aqui tem uma série de configurações que a gente tem, então se vocês quiserem colocar variáveis de ambiente, você vem aqui, cria o env, coloca aqui valor-chave, valor-chave, então dá para você tirar o seu env do PHP. Isso soluciona um probleminha que a gente acaba colocando muito, ou pelo menos nos meus projetos eu fazia muito, colocando .env lá e usar os .env para fazer os boots, isso deixa o seu código mais lento. Então, você pode deixar os seus boots de environment aqui. Uma vez que vai levar para produção, você pode sobrescrever ou tirar daqui, né, env que seria usado de produção, chave que você quer proteger, enfim, uma série de coisas, e deixar ele pegar o env do servidor, né? Mas aqui você pode definir essas env. Eu só não sei se ele sobrescreve, teria que fazer um teste. Não sei se ele vai sobrescrever a env do seu ambiente. Se tiver a env, ele usa a env do ambiente. Se não, ele usa a que está aqui, que é mais ou menos o que o .env faz. Mas para ter environment em local, por exemplo, esse cara resolve e vai dar muito mais performance. Bom, aí ele tem um conceito de RPC. Se vocês quiserem usar o conceito de RPC, dá para vocês abrirem aqui a comunicação, ele abre a porta 6001 para você fazer a comunicação de RPC. É aquela comunicação, quer conversar PHP com Go, ou Go com PHP, você usa o RPC para conversar. Tá? Mais para frente a gente vai falar que tem uma forma mais evoluída, aí, mais power de conversar, né? Métricas, então aí aqui entra aquela parte da conversa com o Prometheus. Se tiver então um Prometheus, você pode colocar ali a porta que você está com o Prometheus habilitada, alguns parâmetros de configurações do Prometheus e tudo mais. Aí aqui vem a parte de configuração. Então você tem HTTP, você tem a habilitação do server. Rapidinho, só queria mostrar isso aqui para vocês, ó. Nossa, falta 5 minutos, né? SSL, portas, chaves, então você já pode deixar tudo aqui, você não precisa... Outro problema que a gente tem com o Soul, tem que fazer configuração de SSL, habilitar módulo, tudo via PHP. Então aqui não, você bota no server dele ali, configura o seu HTTPS, com as suas chaves assinadas ali e taca pau. FastGI na entrada, então se você quiser trabalhar, passar esse cara para um FPM também dá, se quiser, trabalhar com FastGI, enfim, conversar via TCP, receber o input por algum outro local também, por isso que eles falaram que é agnóstico de input, então você não... O PSR7 é a forma de conversar, mas você pode mudar o que você quer mandar para ele ali, né? HTTP2, tem que habilitar. Vou falar das coisas mais interessantes. Aqui que é interessante, os workers. Então você vai passar o comando que ele vai executar na linha de comando para subir o worker. Você tem a forma de trabalho que é os pipes, que ele vai passar no input standard e output. Você também pode mudar o seu output, mandar para um Unix socket, mandar para um TCP também, se quiser mexer na forma de conversa. Isso aqui não é muito útil, a galera usa mais o pool, que é você falar, ó, quantos workers eu quero deixar ativo. Tá? Então aqui, se tiver um servidor mais, né, parrudão, você tem quantidade de workers. Max jobs, aí você pode limitar a quantidade de jobs por worker para que não gargalhe seu servidor. E aqui entra a parada muito doida. Aqui em limit, você consegue limitar os seus workers. E consegue falar, olha, eu quero... o check state, ele vai ficar verificando de 1 em 1 segundo como que estão os workers. Então, max memory, então tá estourando memória, ele derruba o worker, dispara o que tá fazendo. TTL, aí é o tempo que fica... que o worker fica parado, você pode deixar 0 para ele ficar sempre para ele ficar lá e beleza. Você pode programar para ele se derrubar depois de um tempo e restartar, porque vai que ele está com muita memória, porque isso é uma coisa interessante. Uma vez que ele subir o servidor, ele está com a memória ali. Se você tiver coisa em global, ferrou. E aí vamos para esse ponto onde eu quero conversar com vocês antes que a gente termine aqui. Poxa, eu queria mostrar rapidinho, eu vou dar uma corridinha, mas acho que eu consigo mostrar para vocês rodando ali, fazer um benchmark. Antes de rodar, deixa eu só terminar o slide aqui, galera, rapidinho. Senão a gente estoura muito tempo aí também. Beleza. Então, config, você pega, seta uma pancada de configuração. Basicamente, tudo que vocês podem configurar no Nginx, esse cara faz aqui. O que eu não encontrei foi cache que o Nginx ele tem um cache de proxy reverso. Então, aqui ele não vai ter cache de proxy reverso. Então, provavelmente você vai ter que tratar de uma outra forma, tá? Olha só que interessante como ele funciona aqui, ó. Só para a gente ver um modo mais simplesinho aqui. Ele bem simples. Então, você vai ter que puxar aqui essas libs, goread e o roadrunner. Você vai puxar o autoload, obviamente. Esse código aqui, não reparem, tá, galera? Eu peguei pré-pronto lá. Tá? Eu gosto de colocar um dir aqui e tal, melhorar isso aqui. Bom, ele tem o worker, ele passa o std in, std out. O relay dele é a entrada padrão e saída padrão, então a gente está trabalhando aqui, a gente pode mudar, quero colocar socket na entrada, dá para fazer uma série de coisa doida. PSR7, então ele vai gerar um PSR7, nesse PSR7 ele vai falar, ó, loop infinito, um whilezão aqui, ó, enquanto estiver aceitando o request
tá? Enquanto chegar a request aqui, executa o que está aqui dentro. Então, você trata. Isso é bem legal, tá executando aqui. Aqueles problemas que eu falei para vocês, o Roadrunner vai ter? Vai, porque ele é loop infinito. Quais são os problemas que a gente encontra? Então, ele está aqui executando. Um problema que a gente já está aqui é comando echo. Se tiver comando echo aqui, derruba o seu loop infinito. Por quê? Porque echo é saída, vai interferir na saída padrão e já vai começar a dar ruim. Porque a sua saída tem que ser via responde do PSR7. Tá? Ele passa response aqui, ó. Então isso já é um problema. Você tem que devolver response. Você não pode devolver echo. Jogou exit no código, matou seu worker, ferrou. Tá? Exit vai derrubar o worker e aí ele vai ficar... até ele encontrar outro exit, ele derruba. Obviamente ele é inteligente, se ele vê um exit, ele derruba, ele vai criar de novo o worker. Só que se tiver exit de novo, ele vai ficar criando e derrubando o tempo inteiro. Então não pode ter exit. Vou falar um pouquinho disso aqui rapidinho. Aqui, ó, vamos falar dos problemas. Então, galera, com grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Então, assim, talvez o Roadrunner não seja para você. Um grande conceito aqui de pensar será que eu vou usar o PHP para ser um cara que vai ter view, que vai ter, nas responses eu vou usar view, eu vou usar requests grandes, eu vou precisar, estou usando meu framework que usa session, meu framework que usa server, meu framework que usa cookies, get, post, isso é um problema? Qual o problema aqui? Eu já falo uma coisa para vocês, galera. Não usar post, get, cookie, session e server deixa a sua aplicação escalável, tá? Por quê? Porque não adianta, se você tem cookies, você demarca, você coloca uma informação no seu servidor de qual é o ID do cookie que está com o cara ali, tanto o session quanto o cookie também. Na verdade, o cookie você vai procurar o ID lá, então tem que ficar gravado o ID no servidor para ele achar depois o cookie lá no navegador do cara. Session é a mesma coisa. Como é que você vai achar a sessão do cara? Você precisa colocar um cookie na sessão do cara lá. Beleza, são todos problemas de autoscaling. Você tem que tirar isso da sua application. Se você quer fazer escalar, fazer... trabalhar com multi-cloud, enfim, uma série de coisas que você quer distribuir sua aplicação, a gente tem que parar de usar esses default do PHP. A gente tem que tirar. Então, dá para você ir lá e sobrescrever, por exemplo, a session padrão do PHP. Vai lá e sobrescreve. Joga no Redis a sessão. Trabalha de uma forma diferente ou não usa os cookies, tá? Então, ele gera alguns probleminhas para vocês trabalharem com essa parte de cookies. Server também, você vai pegar essa informação de server, na verdade vai estar parseada na sua request. Você vai ter que pegar via PSR7, tá? Isso não tem tanto problema, a gente consegue pegar, tá? Então, post vai vir também na request, get vai vir na request, os cookies que vai ser problema. Eu não sei como é que tá isso, mas a galera falou para evitar, tá? Eu precisava fazer alguns testes de cookies, mas como você está rodando em CLI, eu nem sei se vai ter essa comunicação de cookies. Teria que tratar de uma outra forma, ou matar as cookies e usar, por exemplo, local storage. Deixar o seu front cuidar, por exemplo, de informação do user. Tá? E deixar o PHP mais como um cara back-end, mais como API mesmo, e transitar, de repente, no seu JWT informação que você quer persistir. Porque aí você transita em JWT, joga lá no front do cara, ele salva o front, salva o JWT lá. Quando ele te devolver, você tem informação. Obviamente, cuidado com as informações que coloca lá, tem que botar uma chavinha legal no seu JWT para não ser quebrado e tudo por aí vai. PSR7, então, é só PSR7, isso é um problema, pode ser que outros frameworks que são mais grudados ali a alguma tratativa de request, você vai ter que portar para PSR7. Eu vi um pessoal reclamando um pouquinho de problema de upload no Symfony e no Laravel. Na verdade, é uma função do PHP que vem sempre false e ela deveria vir true quando termina o upload no servidor. Tem uma galera que está contornando, então você tem que contornar esse problema. Minha dica de repente, vocês podem usar um S3 para fazer isso, né? Outra coisa também, o upload direto em servidor, colocar arquivo dentro. Outro problema é que você não escala, né? Como é que você tem load balance, você coloca numa dos seus containers ou das suas máquinas um arquivo do seu cliente, e aí de repente ele cai em outra máquina, não tem um arquivo dele. Então, lembra que hoje em dia a nuvem está aí para isso, né? Então, o upload eu acho mais interessante trabalhar com S3, joga lá no bucket da S3, gerencia bem esses buckets, trabalha com stream, com PHP e seja feliz. E aí você faz o stream direto no S3, você não precisa fazer stream em outro lugar. Exit in die, então não coloca exit in die, então eles falam para não colocar, senão você mata a execução do server. E session é um problema que vem com um problema de sessão. Então, de repente, trabalhar a sessão do usuário, na minha visão, seria mais interessante trabalhar uma sessão via JWT de repente. Tá? E aí aqui dentro você armazena num Redis na sua aplicação, no seu JWT você tem a identificação de onde está dados de sessão desse usuário,
você grava não no seu servidor PHP, você grava no servidor Redis, que tem ali em memória, é super rápido e performático. Eles falam para não usar, porque agora que está em loop infinito dá para usar até memória, mas não se faz isso, senão se dá estouro de memória, né? Beleza, galera? Então esses são os KVITs, né? Os problemas que a gente tem com o cara. Algumas outras dicas para produção. Então, problemas. Inicializar conexão com o banco de dados e esquecer de fechar. Você tem que ir lá e fechar. Se a sua lib de database não faz isso, você tem que olhar lá o fonte, ver se ela fecha. Se você não esqueceu de fechar, então tem que fechar. Regular o seu pull time, então tomar cuidado com o tempo de execução do worker, porque se ele ficar muito tempo executando lá, ele não vai estar disponível para outros clientes, e aí você tem que trabalhar isso de uma forma diferente, se joga para uma fila, tudo, a gente tem nuvem agora para trabalhar todos esses problemas, né? Então, pô, joga num RabbitMQ, ou joga num Kafka e deixa ele um worker PHP processar do outro lado depois, coisa que é mais lenta, demora muito, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Seus workers têm que representar o número de threads que você tem na máquina ali, no computador disponíveis. Então, se você usa vCPU, que é os CPUs virtuais ali, você tem que ter, se é um core, é mil e pouco, né? 1024 vCPUs, se você tem 2048, você tem que usar 2 threads e por aí vai, tá? Então tomem cuidado para não sobrecarregar o de workers. Na verdade, ele vai habilitar, só que ele vai fazer. Se você tem 1024 vCPU, você tem 4 workers, ele vai dividir 1024 vCPU por 4 workers. Se os workers não exigem muito processamento, eles atendem muito bem, só que dependendo do que você precisa de processamento, não é confiável você deixar, é legal deixar um worker para uma thread, é o que eles falam ali, que é bem interessante. Max Jobs é uma configuração, a poluição de estado, então evitar estado global, não colocar a variável global lá fora e ficar trabalhando com ela dentro do loop infinito, porque você pode gerar loop. Memory cache, né, então não querer inventar de botar cache em memória do Roadrunner, você vai colocar cache em memória num Redis, em algum outro lugar que você consegue controlar e monitorar muito bem, né. Não esqueçam do OpenCache via CLI, e ele tem um health check para checar. Você pode criar um health check ali para sua nuvem ficar pingando lá e ver se está tudo bem, está tudo disponível e tudo mais. E na verdade até o worker usa esse health check também, é bem legal. Tô acabando, galera. Desculpa aí atrasar um pouquinho. Bom, integrando, depois eu vou corrigir aqui, integrando com o Golang. Oi, Leonardo. Oi, pode falar. Você acha que precisa de mais quanto tempo? Cara, no máximo 3 minutinhos. Tranquilo. Você sabe que faz parte do meu papel ficar fazendo esse tipo de pergunta, né? Não, tranquilão. Tá no controle, então. Só para não ficar fechado. Valeu, segue em cara. frente. Rapidinho, só para não terminar aqui e ficar sem vocês verem tudo, rapidinho. Bom, já falei um pouquinho da conexão TCP, então você conversa TCP com o Golang, é bem interessante, depois eu vou ver se eu faço um artigo, eu posto para vocês darem uma olhada com mais calma, de conversar o PHP com Golang com PHP, bem interessante. Legal, galera, o que dá para fazer com ele? Servers as a Service, então dá para você trabalhar ele completo numa máquina ali, só que aí você escala ela verticalmente, né? Você vai tendo por recurso, memória, processamento. Você pode trabalhar ele com container, então você vai fazer ele ter um worker só e ele executar por demanda, e aí você espalha esses containers, né? Então você tem 3, 4 containers, ou um container médio, 2 containers médios, e cada container com um worker, e eles trabalham com load balancer, e aí você usa o load balancer da AWS, por exemplo. Então aí você vai deixar o load balancer na nuvem. Kubernetes, tá, galera? Kubernetes é um cara que dá para vocês usarem pra caramba com Kubernetes, container, dá para botar ele em Docker e fazer ele funcionar, e ele tem também essa possibilidade de colocar em Lambda, então dá para a gente pegar ele e colocar ele como serverless Lambda, rodando como funcional, só que aí eles até indicam aqui nem usar banco de dados na comunicação, porque deve dar problema, tá, galera? Até com concorrência, uma série de coisas. Esse cara aqui acho que tá muito no mundo experimental ainda, né? Tá? Um pouco de performance, rapidinho, só para vocês darem uma olhada. Então a galera colocou ele aqui, ó, batendo de frente aqui com o Nginx, assim, absurdo. Quanto menor, melhor. Então você vê que ele bate aqui de frente com PHP, React PHP, e a Roadrunner tá aqui, ó, embaixo. E aqui embaixo no final, aqui a 1000 requests, quando chega a 10.000 requests, observe o que acontece aqui, ó. Ele tem uma performance muito melhor, de acordo com números de requests, tá? E aqui outro gráfico também que está mostrando, ele é o roxinho aqui, ó, ele fica bem batendo de frente ali com o React PHP, só que ele tem ainda toda essa ideia de você poder não estourar a memória e cuidar das coisas, tá, galera? Basicamente, só ia mostrar aqui rapidinho, ó, não vou nem rodar código, nada, só para vocês darem uma olhada, como que fica no projeto, tá? Então, é criado um arquivo aqui, ó, .rr.yaml, esse cara aqui, ó, e aí você consegue colocar as configurações todas que você quer aqui,
porque tem uma configuração de prod, ó. Então aqui ele está colocando health, ele está colocando quantos workers vai trabalhar, o max jobs, o tempo de execução, tudo mais, o tempo que vai ficar, o tempo que você vai destruir os workers, quanto de memória vai usar cada um, tem que tomar cuidado aqui que você tem que calcular para não estourar as memórias que você tem disponível. Então ele é um cara que você vai poder configurar cada um desses caras aqui. Ele tem aqui, basicamente, tem um comando Docker, tá? E ele tem o comando de linha de comando aí. Eu vou ficar devendo para vocês isso, mas aí depois eu posto um vídeo mostrando sobre o Roadrunner na prática mesmo. Acabou estourando o tempo, eu não me atentei, galera, ao tempo. Mas, de qualquer forma, acho que era mais para dar um overview. Se vocês quiserem brincar depois, aí a gente vai conversando. Quem quiser me adiciona aí no LinkedIn e tudo mais. Eu vi que vocês foram perguntando. Se alguém quiser mandar pergunta, eu vou deixar aqui, ó, o meu e-mail, tá? Quem quiser mandar pergunta tem meu e-mail aqui. Anotem aí, fiquem à vontade. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação, quem comentou aí, quem não comentou também, obrigado por quem está aí junto acompanhando. Valeu, galera, vamos pesquisar, vamos mandar bala. Esse cara aqui vai deixar o PHP voando, não só ele, mas a ideia é sempre aparecer projetos para deixar o PHP mais performático e melhor de trabalhar, beleza? Valeu, galera. Para quem tiver curioso, procura sobre 12 Factor também, que é outro conceito aí que vem de nuvem e tudo mais, é bem legal para trabalhar. Beleza? Obrigado a todos. Valeu. E um bom final de semana. Beleza, Leonardo. Cara, de novo, muito obrigado aí pela sua participação e por compartilhar com a PHP Conference a sua experiência aí nesse assunto. Tá bom? Opa, eu que agradeço, cara. Um bom serviço para vocês aí. Privilégio estar participando aí. Obrigadão mesmo. Valeu, um abraço. Até mais, pessoal.